Olá pessoal, eu sou Eduardo Breviglieri e nós vamos olhar técnicas de eletroforese. Vamos lá! Bem pessoal, a técnica de biotecnologia chamada de eletroforese é muito utilizada em uma série de métodos analíticos de DNA, de RNA, de proteínas. Então nós vamos ver aqui o processo de eletroforese, auxiliado principalmente por uma enzima muito importante chamada de enzima de restrição ou endonuclease. Bem, primeiramente, o que são essas enzimas? Enzimas de restrição ou endonucleases são enzimas utilizadas pelas bactérias para se defender dos vírus. O que fazem essas enzimas bacterianas? Elas, na verdade, cortam DNA em pontos específicos, ou seja, os vírus bacteriófagos, eles injetam um material genético na bactéria. A forma que a bactéria tem de se defender deste vírus é cortar o DNA viral. Então, enzimas de restrição são enzimas que cortam DNAs em pontos específicos, em sequências específicas. E nós utilizamos esse conhecimento na biotecnologia. Ou seja, essas enzimas de restrição ou endonucleases, elas vão cortar o DNA em pontos específicos. Por exemplo, a EcoR1, ela corta o DNA quando ela encontra uma sequência CTTAAG, certo? Toda vez que essa enzima encontrar essa sequência, ela vai e faz um corte desse DNA. Isso vai ser muito utilizado dentro da biotecnologia. Então, olha só, essa sequência, quando a enzima EcoR1 encontra, o que ela faz? Ela corta. Ela corta, só que inclusive ela não forma extremidades cegas. Ela forma pontinhas, ou seja, ela corta nesse ponto e ela corta nesse ponto. Certo? Então ela vai formar pedaços do DNA, inclusive com uma certa pontinha livre. Isso vai ser muito utilizado quando a gente for ver processos de transgênicos, de formação de transgênicos, porque fica mais fácil ligar pontos do DNA que tenham essas extremidades coesivas, que tenham essas extremidades capazes de se ligar uma na outra. Mas não é o nosso caso aqui. O nosso caso aqui é a gente entender que essa enzima de restrição, ela corta o DNA em pontos específicos, em pontos restritos e já conhecidos. Nós tiramos essa enzima então das bactérias e utilizamos no laboratório. Vamos lá. Primeiro, nós temos aqui algumas formas de utilização. Por exemplo, eu posso pegar numa amostra de DNA e utilizar uma determinada enzima de restrição, vamos dizer uma enzima 1, uma enzima de restrição do tipo 1. Toda vez que ela encontrar no DNA aquele determinado código, ela vai e corta e forma 2 fragmentos ali, por exemplo. Vamos supor que aqui eu tenha uma enzima de restrição do tipo 2, uma outra enzima de restrição. Se ela pegar esse mesmo trecho de DNA, ela vai cortar em outro ponto. Certo? Se eu usar as duas enzimas, a enzima 1 mais a enzima 2, eu vou ter então esse corte, eu vou ter esse corte. Isso vai formar fragmentos do DNA, fragmentos de tamanhos diferentes. Vamos chamar esse daqui de fragmento A, esse aqui de fragmento B, certo? Vamos chamar esse aqui de fragmento C, esse aqui de fragmento D. Então, esse mesmo fragmento, esse mesmo corte que foi dado aqui, ó, aqui forma o mesmo fragmento D. E aqui, ó, esse mesmo corte que foi dado aqui, aqui forma o mesmo fragmento A. Só que eu tenho aqui um outro trecho de DNA que eu vou chamar de fragmento E. Certo, pessoal? Se vocês notarem, todos esses fragmentos, eles têm tamanhos diferentes. Então, nós vamos colocar essas amostras desses DNAs cortados e amplificados por PCR numa eletroforese. O que seria essa eletroforese? Ela é uma placa de um gel. Esse gel de agarose, poliacrilamida, esse gel é como se fosse uma gelatininha durinha. A gente deixa pontos onde a gente vai colocar aqui as amostras de DNA e a gente coloca uma carga positiva. Essa carga positiva no lado oposto vai puxar o DNA.
Por que ela vai puxar o DNA? Porque esse DNA, se ele tiver uma solução neutra, o fosfato dá uma carga negativa a esses fios de DNA. Então esses fios de DNA aqui, eles são riquíssimos em cargas negativas. Se eu coloco uma gelatina e eu coloco uma carga negativa na outra ponta, essa carga positiva ela vai puxar esses fios de DNA que vão começar a penetrar pelo meio dessa gelatina. Só que o que vai acontecer? Filamentos menores vão ter mais facilidade de passar por esse gel, que são menorzinhos, eles passam ali por esse gel, certo? E essa passagem eles vão conseguir caminhar um pouco mais. Enquanto que os filamentos maiores, o que vai acontecer? Eles vão se deslocar menos pelo meio dessa gelatina. Então o que vai acontecer? Olha só, por exemplo, se eu pegar essa amostra, ela tinha 2 fragmentos. Esses 2 fragmentos, o A menor e o B um pouquinho maior. O que vai acontecer? Eles vão formar o que a gente chama de bandas, que depois a gente tem técnicas de visualização, pode ser por luz ultravioleta, alguns reagentes, a gente vai conseguir enxergar bandas. Essas bandas, por exemplo, vai ter uma banda que vai se arrastar aqui, uma banda que vai se arrastar por aqui. Certo? A carga positiva puxou então esses fios de DNA. Aqui está cheio daqueles fiozinhos de DNA ali do tipo A. Aqui está cheio daqueles fiozinhos de DNA do tipo B. Porque eu amplifiquei, lembra, eu fiz uma PCR, eu tenho milhares dos fios A e dos fios B que vão ser cortados no mesmo ponto. Então o que eu vou ter? Eu vou ter uma banda. Qual que vai ser a banda A dos fios A? A banda dos fios A foi a que se deslocou mais rapidamente. Por quê? Porque ele é um filamento um pouquinho menor. Então essa vai ser a banda do fragmento A, essa vai ser a banda do fragmento B. Certo, pessoal? Se vocês notarem, aqui eu tenho o fragmento D, ele é menor ainda do que o A, ó. Ele é bem pequenininho. Então a hora que eu botar essa amostra aqui, o fragmento D vai formar uma banda bem lá na frente. Justamente por quê? Justamente porque eles eram fragmentos muito pequenininhos. Enquanto que o fragmento C, ele é maior do que o B. Se ele é maior do que o B, a banda dele vai ficar atrás da do B, vai correr menos que a do B. Então aqui vai estar a banda relativa aos fragmentos do tipo C. Certo, pessoal? Eu vou ter então essas 2 bandas, uma de fios bem grandes, que é C, outra de fios bem pequenininhos, que corre bem rápido, que é a banda D. Se a gente fizer com as 2 enzimas de restrição, a gente vai ter no mesmo ponto aqui, ó, que vai estar essa A gente vai ter no mesmo ponto aquele fragmento A, quando a gente cortou com 2 enzimas, certo? Assim como a gente vai ter o fragmento D, igual ao D, que é aquele bem pequenininho, o D vai estar aqui, vai formar essa banda aqui, e nós vamos ter um fragmento que ele é menor, que ele vai estar aqui, ó, menor do que esse C, e mais ou menos próximo do B, ele vai estar mais ou menos aqui, numa posição diferente do B. Certo, pessoal? Numa posição diferente do B. Se a gente notar, ele está um pouquinho mais acima. Então, aqui vai estar o fragmento do tipo E. Aqui vai estar o fragmento do tipo A. Aqui vai estar o fragmento do tipo D. Certo, pessoal? E essas bandas podem ser identificadas. E não só identificadas, como se eu sei que, de repente, tem um tipo de gene específico que eu compare com um padrão, que eu já conheça, o peso daquele padrão e o peso daquele DNA que eu quero encontrar, a gente pode chegar aqui, inclusive, e recortar essa gelatina e extrair só aquele trecho que eu quero. Vamos supor que esse trecho E aqui, ó, seja o trecho justamente que eu quero de um gene específico para uma determinada característica que eu quero analisar e assim por diante. Então eu já sei qual é a enzima de restrição para cortar antes desse gene e depois desse gene. Eu posso vir aqui, coletar então esse filamento E, essa banda E, e ficar com esse gene do meu interesse extraído e fazer o que eu quiser com ele, outras técnicas com ele. Certo, pessoal? Essa é uma das técnicas. Nós utilizamos essa técnica de eletroforese muitas vezes para identificação. Tem 2 formas de identificação interessantes. Primeiro, é de repetições curtas em tandem, que nós chamamos, os STRs. Essas STRs, o que são?
nós temos determinados, já identificados, muitas sequências chamadas de tandens. Essas sequências chamadas de tandens, elas são repetições de bases. E em cada indivíduo nós temos uma quantidade de tandens diferentes em posições do nosso DNA. Então o que acontece? Como nós já temos bem definido isso daí, quando muitas vezes eu vou fazer uma análise de paternidade, uma análise de identificação de um criminoso numa cena de crime, a gente pega algumas dessas sequências e não faz um mapeamento de todo, das trilhões de bases que esse cara possui. A gente não faz um mapeamento genético completo do cara. O que a gente faz? A gente pega essas sequências em tandens, analisa várias delas, que já são bem conhecidas da ciência, e assim, ó, vamos supor, eu tenho uma enzima de restrição que eu já sei, que corta o DNA em um determinado ponto aqui, eu tenho outra enzima de restrição que corta o DNA num ponto aqui, certo? Essas mesmas enzimas de restrição vão cortar em outro cromossomo esses dois pontos ali. Entre eles existem essas chamadas sequências repetitivas. E como eu sei que vai cortar antes e depois dessa sequência repetitiva, a hora que eu faço um tratamento com essas enzimas de restrição e eu tenho no meio os tandens que eu conheço, eu consigo calcular a quantidade de tandens que tem ali, a quantidade de sequências repetitivas que eu tenho ali. Então eu vou ter aqui, por exemplo, aqui eu tenho 6 sequências repetitivas. Quando eu extrair isso daqui e fizer uma eletroforese, ela vai correr e vai me determinar um tamanho, certo? Esse tamanho padrão. Eu sei que é um tamanho padrão de banda de 6 sequências repetitivas em tandem. Eu tenho aqui 2 sequências repetitivas em tandem. Se vocês notarem, ela vai correr mais. Então aqui eu tenho 2 sequências repetitivas. E eu vou criar padrões de determinados genes que a gente já conhece. E de acordo com esses padrões, a gente vai ler algumas dessas sequências repetitivas e vai definir que esse cara, a paternidade dele é tal, porque ele recebeu tantos cromossomos do pai, recebeu tantos cromossomos da mãe. Eu consigo comparar, de repente, uma amostra de DNA numa cena de crime e consigo comprovar dessa maneira mais fácil que aquele material genético é realmente daquele indivíduo que eu estou analisando. Certo, pessoal? Então, uma técnica muito utilizada. Outra técnica muito utilizada, essa daqui é perfeita para algumas coisas, seria justamente o que a gente chama de polimorfismos do tamanho dos fragmentos de restrição, a RFLP. Essa técnica, o que ela é? Ela é quando eu uso uma enzima de restrição que corta um determinado ponto conhecido, eu já sei que esse ponto é conhecido, mas vamos supor, o exemplo típico desse uso, muito interessante, é o exemplo daquela beta-globina. Lembra que a beta-globina, ela forma um dos tipos da hemoglobina, encarregada de formar a hemoglobina, aquela de transportar oxigênio, lá nos nossos glóbulos vermelhos. Vocês lembram que existe um tipo de anemia chamada de anemia falciforme? Que ela é justamente um erro em um único nucleotídeo. Esse erro em um único nucleotídeo, esse aqui seria o alelo, vamos chamar de alelo azão, esse aqui de alelo azinho, é um exemplo. Se eu tenho uma alteração, se eu tenho um gene mutante que trocou essa adenina aqui por essa guanina, houve uma mutação. Essa mutação, se eu conseguir uma enzima de restrição que corte justamente nesse ponto, o que eu vou ter? Olha só, se eu usar a enzima de restrição com um indivíduo que tem alelo azão, o que vai acontecer é que ele vai conseguir cortar. A enzima de restrição foi lá e conseguiu cortar. Agora, a enzima de restrição só corta nessa sequência. Se eu tiver, por exemplo, um indivíduo então que tem esse gene mutante, esse alelo azinho, que isso que nós chamamos de polimorfismos, ou seja, de ter mais de uma forma para um determinado gene, para um determinado alelo, o que eu vou ter? Eu vou ter, se eu usar a enzima de restrição sobre esse alelo, nós vamos ter um não corte. A enzima de restrição não vai conseguir cortar porque ela não identificou essa sequência. Então, quando eu tenho um alelo azão, só que tem indivíduos que têm os 2 alelos do tipo azão. Esses caras que têm os 2 alelos do tipo azão, todos os cromossomos dele vão sofrer cortes e vão formar fragmentos menores. Quando eu fizer a eletroforese, o que vai acontecer? Vai correr bastante,
ele vai ter apenas a banda menorzinha, que seria a banda que corresponde ao alelo azão, que seria o alelo que consegue ser cortado, então eu vou formar fragmentos, e esses fragmentos vão correr mais. Quando eu tenho um indivíduo azinho, ele não consegue cortar. Se ele não consegue cortar, o fragmento que eu estou analisando vai ser maior. Se o fragmento vai ser maior, ele vai correr menos. Ele vai correr aqui. Certo? Então aqui seria a eletroforese do alelo azinho, que não sofreu corte. E quando a gente pega um indivíduo heterozigoto, o que vai acontecer? Os indivíduos heterozigotos, eles vão ter tanto genes que não vão ser cortados, como genes que vão ser cortados. Ele tem os dois alelos. E assim, por exemplo, eu consigo analisar um indivíduo, por exemplo, que tem anemia falciforme, e seja heterozigoto. Esse cara tem uma anemia menor, esse cara tem uma anemia traços falcêmicos, que a gente chama, que a gente pode ver se esse cara é um indivíduo heterozigoto, que ele tem um alelo normal e um alelo para anemia, ou se esse cara ele não apresenta sintomas por ele ser realmente normal, né? Então a gente pode definir inclusive questões de paternidade, questões de análises genéticas de uma genealogia, né, de uma determinada família, através desses processos então de eletroforese. Certo, pessoal? Então um grande abraço para vocês e até a próxima.